Graça e paz e misericórdia. Você é bem-vindo nessa reunião e essa noite nós vamos falar sobre oração. E eu queria convidar você a fazer uma oração agora nesse momento. Feche os seus olhos se quiser fechar, mas é bom fechar os olhos por quê? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente elimina uma grande quantidade de distrações. Mas às vezes com os olhos fechados a gente também divaga, nossa mente voa, vai longe. Talvez você nem esteja nesse lugar agora, verdadeiramente. Mas agora nós vamos entrar na presença do Senhor, nós já estamos na presença do Senhor. Mas eu preciso entrar. Pai, nós estamos diante de Ti. E agora nós consagramos a Ti esse ambiente. Consagramos a Ti as nossas vidas. Tu conheces a realidade, o íntimo de cada pessoa que adentrou neste lugar. Tu conheces a sua realidade, tu conheces o seu deitar, o seu levantar, tu conheces os seus medos, as suas angústias, as suas dúvidas, a sua raiva, a sua ira, a sua indignação, a sua incredulidade. Tu nos conheces, tu nos sonda, nos esquadrinha, Pai. Mas agora, em nome de Jesus, nós te pedimos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que o Espírito Santo de Deus venha de encontro às nossas vidas essa noite, neste momento, que caiam por terra tudo aquilo que nos afasta de uma intimidade contigo. Queremos nos lançar agora, Senhor, aos Teus braços. Queremos correr para Ti, Pai, como aquela criança que sente saudade do pai que ficou dias fora de casa. Em nome de Jesus, já acalenta os nossos corações, porque queremos ser cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, cristãos que têm prazer em estar na presença do Senhor. E nos ajuda, Senhor, a resistir à tendência de sermos cristãos ateus. Em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se. Sempre oferece um golinho para o santo, alguns, né, quando bebem um traguinho. Esse aqui eu vou oferecer ao meu bem, tá, Eliane, ó. Porque eu estou, desde quinta-feira, fui atacado de uma gripe forte e a minha garganta está muito ruim. E a minha esposa está toda hora dizendo, tu não bebe água, tu não bebe água, tu não bebe água. Agora eu bebi água, eu cheguei a ficar... Meus irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir o seu informativo na página central. E ali você vai ter o esboço daquilo que gostaríamos de falar. Você que está conosco, que ainda não esteve nos últimos dias, nós, nesses últimos dias, estamos falando a respeito de uma realidade. Cristão ateu. Como isso é uma redundância, isso é um paradoxo, como pode uma pessoa ser cristão e ao mesmo tempo ateu? Porque cristão é aquele que acredita, crê em Cristo, no Evangelho. Ateu é aquele que não acredita na existência de Deus. Mas a grande verdade é que existem muitas pessoas que dizem crer em Deus, mas a sua vida, a sua prática, o seu dia a dia não demonstra que Ele existe. É como alguém que acredita nas leis de trânsito, mas ele vive sem observar nenhuma delas. É como se não existisse nenhuma autoridade legislando sobre o trânsito. E nós já estudamos a respeito disso, da primeiro dia, a respeito de crer em Deus, mas não o conhecendo de verdade. A grande realidade dos dias de hoje é que as pessoas querem uma religiosidade sincrética, mística, algo que mova o divino, algo que mova o espiritual, sem que ele precise construir um relacionamento. Porque para construir um relacionamento a gente precisa de tempo, a gente precisa de dedicação, precisa persistência. Se você está casado já passando aí de alguns anos, você sabe que para ficar casado hoje em dia, você precisa investir. Pode ser cristão, pode ser muito legal, mas para ter um casamento significativo, você precisa investir. A mesma coisa um relacionamento com Deus. Então, existem algumas pessoas que creem em Deus, mas isso é algo do passado, baseado numa experiência que aconteceu há anos atrás, uma coisa saudosa. Outros creem em Deus porque ouviram falar, mas não experimentaram na sua vida. E nós percebemos nesses dias que é preciso conhecer a Deus e ter consciência de que Ele nos ama. Porque só podemos ter um relacionamento de confiança com alguém baseado no amor.
Se não existir amor, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele usa de uma palavra muito clara, ele diz: nada tem valor sem amor. Nada tem significado sem amor. E ele chega a dizer que a única coisa que vai persistir para sempre é o amor. Todas as demais coisas vão deixar de existir, mas o amor perdura para sempre. Por isso nós precisamos entender que crer, acreditar em Deus é bom, mas é a primeira parte, é o primeiro passo de uma caminhada. E a grande verdade é que muitos cristãos dizem crerem em Deus, mas não acreditam no poder da oração. Ou melhor dizendo, dizem crer em Deus, mas não oram. Eu gostaria de ler com vocês 2 citações de 2 homens que disseram o seguinte. Oswald Chambers diz no seu livro: a primeira tarefa de cada cristão é orar. E ele complementa dizendo, puro e simplesmente. A primeira tarefa. Eu diria até, quando ele fala em tarefa, ele está dizendo em relação à atividade, não no sentido de obrigação, não no sentido de você cumprir um ritual, mas significaria a primeira coisa que você faria da sua vida, do seu dia, é a oração. E ele complementa dizendo, puro e simplesmente, é simples assim. Um outro homem, George MacDonald, diz o seguinte: se você não abrir a porta da sua mente para Deus de manhã, pouco vai produzir durante todo o dia. Ele está dizendo que se eu e você não tivermos a nossa mente, o nosso coração predispostos a ouvir a Deus, nós não vamos fazer nada durante o nosso dia que tenha caráter eterno. Você pode carimbar todas as suas notas fiscais, você pode fazer todo o seu trabalho artesanal, você pode apertar todos os botões do seu computador, da sua máquina, você pode ter uma grande produção. Mas no que tange ao propósito da sua vida, a razão de ser da sua existência, aquilo que realmente tem caráter eterno, que vai perpetuar-se além da sua vida, não tem valor nenhum se eu não descobrir o que Deus quer comigo. Essa é a grande verdade. Por isso a oração é uma coisa extremamente importante na nossa vida. Mas então por que será que existe uma quantidade tão grande de cristãos, principalmente nos dias de hoje, que acreditam em Deus, mas no fundo não oram, porque não acreditam no poder da oração? Contam uma história, se é verdadeira eu não sei, mas dizem que em determinado bairro existia um bar, e nesse bar se juntavam muitas pessoas. E ali eles enchiam a cara, tinha jogo, bebida, e rolava até alguma droga, alguma coisa que é quase normal hoje em dia. E nesse mesmo bairro existia uma igreja. E o pastor da igreja ficou um tanto quanto indignado com aquilo e convocou a sua pequena congregação. Meus irmãos, vamos orar a Deus. Vamos fazer uma corrente de oração, uma campanha de oração para que Deus feche esse bar, para acabar com esse ninho do mal no nosso bairro, essa influência maligna. E motivou a igreja e o povo começou a orar. Deus, fecha esse bar, Deus, acaba com essa coisa. Passaram-se uma semana, 10 dias, deu um temporal naquela cidade, e um raio caiu naquele bar e acabou com o bar. Queimou tudo. O povo, tudo aleluia. E o brabo que o dono do bar sabia que a igreja estava fazendo uma campanha e entrou na justiça. E agora chegam diante do juiz o dono do bar e o pastor. E o dono do bar diz ao juiz, olha, eu quero dizer para o senhor, seu juiz, que eu estava fazendo o meu negócio lá, e eu sei que esses crentes não gostavam do meu negócio. E eles oraram. E se eles não tivessem orado, Deus não teria mandado um raio destruir a minha igreja. O juiz olhou para o pastor e o que o senhor tem a dizer? Pois é, eu quero dizer para o senhor que a gente orou, mas a gente até achou que não ia acontecer nada. O juiz olhou e disse assim, olha onde é que vocês me colocam, né? Eu tenho aqui um bodegueiro que acredita no poder da oração e um pastor que ora e acha que nada vai acontecer. Gente, a grande verdade é que muitas vezes
Nós até dizemos que acreditamos em Deus, mas não acreditamos na oração, porque a gente simplesmente não ora. A gente raramente ora. A gente raramente leva a Deus as nossas inquietações, as nossas ansiedades, ou as direções, as escolhas que a gente vai fazer. Existem pessoas aí que são verdadeiros rolos compressores, passando por cima de tudo, de todos, e nunca pararam para orar, para ver se isso era o que Deus queria com as suas vidas. Existem crentes que raramente estão dispostos a buscar orientação e direção de Deus na sua vida. Existem outros... Desculpe. Outros que simplesmente não oram porque não creem que alguma coisa vai mudar. Eles simplesmente dizem, eu não oro porque não adianta orar, eu já orei tanto, não resolve. Quando se fala de oração, existe uma coisa interessante, se eu não me engano foi Max Lucado que faz uma comparação, uma alegoria, e ele diz que existe alguns cristãos que são como semelhantes a um avião a jato. Aquele avião supersônico, bonito, liso, que voa a altas velocidades, altivo, imponente, que faz com que o seu estrondo reverbere por todo o espaço. São aqueles que conseguem fazer, vamos dizer assim, grandes viagens. Em contrapartida, existem alguns que, na sua vida de oração, eles não são como um avião a jato, como um Airbus 330, mas eles são como aqueles pequenos teco-teco que vocês já viram de lavoura, aqueles que pulverizam veneno, herbicidas sobre as colheitas, sobre as plantações. Ele não voa muito alto, ele não é muito veloz, ele quase sempre está passando sempre pelo mesmo lugar, ele vai e volta, e às vezes de manhã, como ele é um motor a explosão, ele até reina para pegar. Essa, às vezes, é a realidade da nossa vida de oração. Eu me lembro, há uns anos atrás, no meu tempo de jovem, que eu olhava para algumas pessoas e eu digo para vocês que muitas vezes eu me angustiei e dizia assim, poxa vida, eu queria orar que nem esses cabra oram. Os mais antigos aqui vão se lembrar do pastor Egmar. Na época ele nem era pastor. Nós íamos nos retiros de jovens, nós tínhamos aqueles momentos de oração. O cabra conseguia fazer uma oração com uma eloquência. Ele tinha uma paixão. Era uma oração que, meu Deus do céu, ele conseguia orar meia hora sem parar. 1 hora se deixasse sem parar. Eu orava 5 minutos, eu já não sabia mais o que dizer. A grande verdade é que, às vezes, E o que mais me chamava a atenção é que, às vezes, nós tínhamos aqueles momentos de oração gostoso e terminava. O Egmar dizia assim, quem quiser orar mais comigo, vamos para o morro. Eu dizia, Jesus, esse cara, eu já gastei todo o meu palavreado, toda a minha eloquência, já fiz tudo o que podia aqui, tia, e esse cara ainda tem mais. Eu sempre olhava para ele e achava que eu nunca conseguiria ter essa segurança na oração. Eu acho que eu nunca poderia orar em voz alta, com uma eloquência, dava a impressão de que aquele cabra tinha uma facilidade mais fácil com Deus, ele estava mais próximo de Deus, a oração dele era mais forte que a minha, mais poderosa que a minha. E muitas vezes eu e você estamos vivendo essa realidade na nossa vida de oração. E eu e você estamos vivendo esse paradoxo de muitas vezes achar que não sabemos orar, estamos inseguros. Então muitas pessoas têm uma grande lista de por que não orar. Antes da gente saber por que orar, muitas pessoas diriam assim, olha, é muito mais fácil eu dizer por que eu não oro. Primeiro, eu não oro porque eu acho uma coisa a minha mente divaga. Muitas vezes é um ritual, uma coisa entediante, eu não consigo me concentrar, a minha mente dispersa. Para alguns, eles têm medo de não serem bons o suficientes na sua oração, bons o suficientes para serem ouvidos, atendidos por Deus. Outros acham que não são eloquentes, ou a sua oração não é apaixonada. Alguns oram com uma paixão tão forte, que quando a gente vai orar perto deles, a gente se sente assim, pai, eu não consigo nem fazer uma coisa dessa.
Muitos acham a oração uma coisa meio vazia, meio maçante, um ritual destituído de qualquer significado. Em contrapartida, existem outros que acham que, olha, eu não sei se adianta orar alguma coisa não, eu não tenho certeza de que a oração fará alguma diferença. Mas eu quero que você entenda uma coisa, Deus estabeleceu um relacionamento comigo e com você através de Jesus Cristo, e esse relacionamento ele é movido por nossas orações. Quando eu oramos, Ele responde. E você, quando experimenta na sua vida a certeza de que você fala com Ele, e Ele te ouve, te escuta e te responde, muda radicalmente a tua percepção. No meu caminhar da minha vida, eu entendi que eu não precisava ser um pastor Egmar. Nesses dias nós estivemos 3 dias na plenária em Bento Gonçalves, e eu estava observando alguns colegas nossos pastores, e eu digo para vocês, eu louvo a Deus porque Deus nos fez diferentes. Existe uma diversidade de maneiras de ser. Então, se eu quisesse ser eloquente como aquela pessoa, eu não me acharia bom o suficiente e eu teria uma vida aquém de oração, uma vida aquém de relação com Deus. Por isso eu digo a você, ore a Deus, fale com Deus, não seja um cristão ateu, mas pelo contrário, viva um relacionamento sincero, aberto, simples com Deus. Vejam o que a Bíblia diz em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu vou ler de novo, coloque isso na sua cabeça, está aí na mídia. Não andem ansiosos por coisa alguma. E ele complementa dizendo, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deus está dizendo que tudo aquilo que, vamos dizer assim, influencia a minha mente, que traz inquietação à minha mente, que traz ansiedade à minha mente, é um motivo para a minha oração e para a minha súplica. Então Deus está dizendo, vocês não precisam andar com a cabeça quente, preocupada. Pelo contrário, quando as ansiedades surgirem, levem a Deus em súplicas e ações de graça. E daí ele complementa dizendo uma coisa interessante que eu gostaria que você percebesse. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se a gente fosse traduzir isso de uma coisa mais clara, nós diríamos que uma oração genuína, ela pode ou não mudar o que Deus vai fazer. Você orar sobre tudo o que te traz ansiedade não significa que tudo o que você está orando, que lhe traz ansiedade, inquietação, preocupação, Deus vai agir e vai intervir. Mas uma coisa é certa, a oração sempre mudará o meu coração e a minha perspectiva diante dessa realidade. É isso que Deus está dizendo a mim e a você, que a oração sempre, Ele diz, e a paz de Deus. Então a oração pode não mudar a realidade, mas vai mudar a minha vida. Você está com um compromisso sério em determinado lugar e você está saindo com seu carro e você já está pensando, eu preciso encontrar uma vaga para colocar o meu carro bem próximo, porque se eu tiver que largar o meu carro muito longe, eu vou perder o meu horário. E você diz, Deus, me ajuda a encontrar uma vaga rápido. Deus vai lhe fazer que você encontre uma vaga rápido? Talvez. Mas se você não encontrar a vaga, Deus vai lhe dar paz para que você estacione o seu carro 3 quadras adiante e não fique estressado. É isso que a Bíblia está dizendo, que tudo que nos trouxer ansiedade, tudo que nos trouxer preocupação, deve ser lembrado, deve ser levado a Deus. E isso Deus pode agir e providenciar, ou vai mudar, ou vai não, Ele vai tranquilamente agir na nossa vida, nos trazendo paz. Então existem crentes, existem pessoas que vivem ansiosas, preocupadas, se escabelando, tomando remédios, buscando aqui, buscando ali, e não conseguem porque não oram.
não buscam a Deus de uma maneira simples e pura. Lá na minha casa, já contei isso para vocês, a gente ora por tudo que acontece. Tudo que nos traz inquietação, tudo que nos traz preocupação, a primeira coisa, vamos orar. E a gente ora por tudo o que for preciso. Nem tudo Deus responde, nem tudo Deus faz milagre. Mas uma coisa eu digo para você, depois que você ora, você desfruta de uma maneira simples assim. Por isso eu digo a você, não existe oração errada. Como diz Edner Reykjavitz, existe oração que não é feita. Muitas vezes, nós precisamos entender que a oração lembra a mim e a você que nós não estamos no controle de nada. Que eu e você não estamos no controle de nada. Mas a oração nos mantém perto daquele que tem o controle de tudo. Aleluia. A oração nos mantém perto daquele que está no controle de todas as coisas. Por isso, como nós devemos orar? Oração é comunicar-se com Deus. Essa é a melhor definição de oração, comunicar-se com Deus. E a gente sabe que comunicação, ela vai além de apenas da fala. Existem várias formas da gente se comunicar. A gente se comunica através da nossa linguagem corporal. Eu falo muito aqui mexendo as mãos. Se me amarrasse aqui, eu me desse o microfone para segurar, eu fico... A nossa face, a cara da gente. Às vezes tem gente assim, só pela sua cara eu vi que o senhor não concordou, eu vi que o senhor não gostou, eu nem disse nada. Mas a minha cara, comunicação, ela abrange muito mais do que isso. A música que acabamos de cantar, a dança, a linguagem corporal, a escrita, a expressão facial são formas de nos comunicarmos com Deus. Por isso existem pessoas que conseguem, vamos dizer assim, ter uma intimidade com Deus em meio à natureza, contemplando, a sua alma se eleva, a sua alma fala com Deus em meio à natureza. Tem gente que vai ali, só vê mosquito, mato e grama, e ele não vê nada de Deus naquilo. Então não é que Deus nos fez essa variedade, então existe uma forma que cada um de nós se comunica com Deus. Eu nunca escrevi uma carta para nenhuma das minhas namoradas. Eu só tive uma namorada. E até hoje ela é minha eterna namorada. Mas em todos esses anos eu nunca escrevi uma carta para a namorada. Eu não tenho veia nenhuma poética. Jesus, se eu fosse escrever um poema, ia ser uma vergonha nacional, porque ia ser um poema muito curto, grosso e direto. O único poema que eu escrevi uma vez para ela foi atrás de uma foto. Eu tirei uma foto minha no espelho no tempo que não existia máquina digital, que eu tinha cabelo, e eu botei atrás dela assim um poeminha que eu inventei. Meu bem, olhando para esse retrato, era retrato naquela época. Olhando para esse retrato, você vai ver de fato que melhor do que esse retrato, só me sentindo no tato. Jesus, com um poema desse não tem guria que resista. Mas pelo menos rimou, né? Retrato com tato. Gente, eu quero que você entenda que você não precisa orar de uma maneira eloquente. Eu nem vou dizer como eu oro, porque eu não oro de uma maneira eloquente, mas como alguns que oram, e a coisa assim, uma paixão, e conseguem ficar 2 horas orando. Mas cada um de nós tem o seu modo, o seu estilo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Deus gosta de oração. Deus gosta de uma oração natural, direta, simples. Observem o que Jesus diz em Mateus 6, o verso 5 e o verso 7. Quando vocês orarem, veja o que Jesus está dizendo. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vejam, eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus está dizendo que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, nos comuniquemos com Ele de uma maneira simples, natural, direta.
A oração que realmente agrada o coração de Deus é essa oração. A Bíblia está cheia de exemplos de homens como Gideão, Jó, Abacuque, Elias. Abacuque foi um profeta, ele chegou a dizer para Deus um momento assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando eu vou estar aqui orando e tu não faz nada? Deus, meus irmãos, quer que a nossa oração seja simples, direta, mas muitas vezes essa nossa oração, ela expressa os nossos medos, expressa as nossas dúvidas, às vezes até mesmo a nossa raiva com determinada circunstância, e isso não agride Deus. Jesus, leiam os evangelhos, Jesus nunca criticou nenhuma oração sincera. Jesus nunca disse que, você fez uma oração muito seca, você fez uma oração muito simples, você fez uma oração muito curta. Jesus só criticou aqueles que oravam orações longas, pomposas, e que por trás de tudo o objetivo dessas orações era a ostentação de uma santidade, de uma espiritualidade. Essa oração foi a única oração que foi criticada. Então, às vezes, nós pensamos que orarmos, precisaríamos ter um linguajar todo especial, um vocabulário todo. Eu me lembro que quando nós éramos guri, tínhamos na igreja um irmão, novo convertido, e ele não sabia orar, mas eu não sei porque alguém disse para ele que orar tinha que orar bonito. Então ele trazia a sua oração escrita, e ele dobrava assim a folha, e nós tínhamos culto de oração naquela época, era de joelhos, a gente ajoelhava. Nós, guri novo, a gente ficava ajoelhado, mas de olho aberto. A gente olhando para todo mundo. Então aquele irmão abria aquele papel, e ele fazia uma oração com um palavreado, gente, palavras que eu tinha que procurar no dicionário para saber o que significava. Muito bela. Amém, aleluia. Mas Deus está querendo que a minha oração seja uma oração simples, natural, sincera. Imagine que o seu filho pequeno não gosta de dormir no escuro. E ele chega para você e diz assim, você vai dar um beijinho nele antes de dormir, e ele diz assim: ó grande Pai onipotente dessa casa, Tu que estabeleces todas as vontades e determina tudo o que nós fizemos aqui, eu gostaria que você se condoesse da minha... sei o que mais, vamos inventar uma palavreada bonita. Não se inventar palavreada nem bonito. Você imagina, agora se essa criança olhasse para o papai e dissesse assim: pai, estou com medo do escuro, fica comigo. Gente, o pai dorme do lado dele. Eu cansei de dormir com as minhas filhas, elas dormiram na minha cama, quando vinham com um palavreado desse. Então, o que Deus está querendo dizer a mim e a você, que a nossa oração precisa ser uma oração natural, direta, simples. Eu sempre digo para as pessoas que se você, durante 30 dias... Por que eu falo 30 dias? É porque tem poder nos 30? Não. Porque às vezes a gente leva 30 dias para poder parar para pensar. Se você todo dia for sincero e disser: Deus, de manhã, salva a minha alma. Não vai 30 dias, porque se você for sincero, no primeiro dia ele já salva. Mas tem gente que leva um bocado de dia para ser sincero, honesto, franco. Mas não tem. A segunda coisa que a gente percebe é que a comunicação precisa ser uma comunicação constante. Você imagina, você tem um amigo, o seu amigão do peito, aquele que você reparte todos os seus segredos, aquele que você tem uma conversa franca, aberta, honesta. Você ficaria satisfeito de ter apenas uma vez por ano a oportunidade de conversar com seu amigo? Você já imaginou se você fosse falar com seu amigo apenas uma vez por ano? A grande verdade é que a oração precisa ser algo constante. Observem o que a Bíblia nos diz em Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, verso 7. Orem continuamente. Em outra tradução diz: orem sem cessar. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade do Pai para vocês, em Cristo Jesus. O que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer que a oração precisa ser algo constante. Por quê? Porque oração, comunicação constante é igual a relacionamento.
Se eu e a minha esposa ficarmos distantes muito tempo sem nos conversarmos, sem nos comunicarmos, o nosso relacionamento vai começar a se distanciar. Isso é natural. Então, a mesma coisa em relação a Deus. Quanto maior for a minha comunicação com Deus, por isso que Deus está dizendo, vocês precisam orar continuamente. A mente e o coração de vocês precisam estar sensíveis. Ele não diz aqui, vocês precisam fazer orações cumpridas todos os dias. Vocês precisam fazer oração de 4 horas, de 1 hora. Não. Ele está dizendo que nós precisamos fazer orações frequentes, até que as coisas aconteçam. O que aconteça? A minha vida, a minha perspectiva, a minha maneira de encarar, ou a realidade seja mudada. Então a nossa oração precisa ser uma oração natural, direta, simples e frequente. Quantas vezes você ora durante o dia? Quantas vezes você ora durante a semana? Jesus, nós precisamos deliberadamente. A grande verdade é que a tecnologia hoje em dia, eu li uma reportagem um dia desse, que o smartphone, foi feita uma pesquisa, eu digo assim, os caras se prestam para isso, né? Foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, nos Estados Unidos e na Europa, que pessoas, até quando casados ou se são casados, estão tendo a sua intimidade, o seu ato sexual, 60% das mulheres param para atender o smartphone. Você já parou para pensar numa coisa dessa, gente? Se existe uma das melhores coisas desse mundo que Deus nos deu foi a intimidade, as pessoas param a intimidade para atender um recadinho no smartphone delas. Plim, uma mensagem. Calma aí, para lá. Não. Agora, o que sobra para a oração? Sério, vamos ser honestos, vamos ser francos. Se eu e você deixarmos, nós ficamos 2, 3 horas no Facebook, não sei no que, não sei no mês aonde, vendo isso, vendo aquilo outro, mexendo aqui, mexendo lá, e não existe mais tempo para você deliberadamente ter a sua mente, o seu coração aberto. Por isso nós precisamos entender que comunicação é uma via de mão dupla. Eu falo e eu escuto. A grande verdade é que para a maioria das pessoas a oração é apenas falar. Mas Deus está dizendo que nós precisamos da orientação de Deus. Todos aqui desse lugar, todos nós carecemos que Deus nos dê orientação. Mas para que essa orientação seja percebida, é preciso estar aberto, sensível. Eu e você precisamos ter uma oração sincera, frequente, porque a oração sincera e frequente, ela abre a minha mente, ela abre o meu coração. Quantas vezes eu estava decidida a fazer determinadas coisas. Eu vou pegar aquele cara pelo colarinho, vou dizer umas coisas para ele. Aí eu vou lá e vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Aí eu vou comprar isso, vou vender aquilo. Mas eu disse não, eu vou dar um tempo para orar. E Deus começa a orar, e Deus começa a me mostrar, Deus começa a me revelar. E eu começo a perceber o que Deus está querendo. Então nós precisamos deliberadamente vivermos uma vida de comunicação constante com Deus, mas isso é uma via de mão dupla. Você precisa, através da oração, se abrir a sua mente, o seu coração, para que você saiba o que Deus quer lhe orientar. E Deus fala com a gente. Deus fala conosco, às vezes de forma audível, às vezes Deus se manifesta de maneira sobrenatural, às vezes o Espírito Santo imprime no nosso coração algo que a gente não tem como explicar, mas sabe que aquilo veio de Deus. Às vezes Deus coloca uma pessoa que nos diz algo, nos fala algo, nos mostra algo, que a gente diz, eu nunca percebi as coisas dessa maneira. Às vezes surgem circunstâncias diante de nós, às vezes a palavra, quantas vezes pessoas chegam ali no final do culto e dizem assim, pastor, o Deus falou comigo através da palavra. Por quê? Porque Deus usa a sua palavra. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos viver uma comunicação constante, natural, direta, simples, e precisa ser uma comunicação de mão dupla, sensível ao ouvir de Deus. Mas talvez você me diga, tudo bem, pastor. Até é bonito isso, mas eu estou orando há tanto tempo por uma situação. Eu estou há anos orando e nada acontece. Eu tenho orado e quanto mais eu oro, mais assombração aparece, diz o ditado aquele.
Por que parece que Deus não responde algumas orações? Por que será que algumas orações parecem que simplesmente batem no teto e voltam? Algumas pessoas dizem que Deus responde todas as orações. Todas as orações Deus responde. Mas nem sempre a resposta é sim. A grande verdade é que, imagine que você está num lugar, num consultório, esperando ser chamado para ser atendido. E nesse consultório tem aquele ventilador quadrado que fica no chão assim, né, girando. E tem ali uma mãe com uma criancinha de 3 anos, 4 anos. E essas mães hoje em dia são muito desatentas, as crianças são arteiras e hiperativas, hoje a palavra certa não é mais arteira, é hiperativa. A mãe atende o celular e começa a conversar no celular e se esquece da criança. E você está olhando a criança e a criança olhando para aquele ventilador. E ela pega o dedinho dela assim, e ela vai direitinho botar o dedinho no meio da grade assim. E você está ali. E você fica dizendo assim, bem feito. Não. Você pega a criancinha e diz assim, não, bota o dedo ali. Mas ela é uma criança hiperativa. Ela abre a boca berrando. E já a mãe olha para ti, o que tu fez com a minha filha? Né? A criança berrou porque ela estava querendo fazer algo que você sabia que ia arrancar o dedinho dela. A grande verdade é que, às vezes, as nossas orações não são respondidas porque são uma baita de uma bobagem. Muitas vezes nós estamos sendo crianças, muitas vezes nós estamos sendo infantis, e nós precisamos entender que muitas vezes Deus, que sabe o que é melhor, Deus que entende todas as coisas, Ele só fica dizendo assim, daqui a pouco tu vai entender. Para os discípulos, muitas vezes Jesus dizia assim, olha, o que eu estou falando agora vocês não vão entender nada, nem fica queimando a cabeça aí, neurônio, que não vão entender nada. Depois, lá na frente. Agora, e Jesus não explicava muito, não. A grande verdade é que eu e você jamais entenderemos completamente como funciona esse mecanismo. Por que Deus responde algumas orações tão rápido e outras parece que... Mas existem algumas coisas que a Bíblia nos mostra que limitam a oração. Essas a gente pode ter certeza que Deus está dizendo. Essas a gente pode ter convicção. Então, se você está orando, se você está vivendo uma vida de oração e não aconteceu alguma coisa, ou as coisas não mudaram, ou você já está meio decepcionado, examine essa relação de 5 coisas que eu coloquei aqui. Se você não se enquadrar em nenhuma dessas, você continue orando e esperando em Deus. Mas existem algumas coisas que limitam a nossa oração. A primeira são os nossos problemas de relacionamento. Observem o que a Bíblia diz, Mateus 11, vai estar aí na tela. Olhem que coisa linda. Jesus, eu acho que aqui quase todo mundo já ouviu esse versículo. Ele diz assim, portanto, palavras de Jesus, portanto eu lhes digo que tudo o que vocês pediram em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Em outra tradução, Jesus diz, tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. Olha, isso a gente tira na caixinha de maná, isso a gente escreve para uma irmã que está pedindo oração, nós dizemos, não, crendo, a Bíblia diz isso. Mas vamos ler o outro versículo, logo a seguinte, que Jesus está dizendo. A continuação a gente já não sabe tanto assim. Olha o que ele diz. E quando vocês estiverem orando essa oração que eu acabei de falar, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Ele está querendo dizer que muitas vezes as minhas orações não são respondidas porque eu estou tendo problema de relacionamento. Eu não consegui lidar com certas situações. Eu estou com falta de perdão no meu coração. Eu estou amargurado, eu estou ressentido. Às vezes eu estou até com raiva. Eu até estou com ódio do infeliz. Eu estou até orando para ele quebrar a cara, para que Deus bote a mão nele. Isso é tão sério que Pedro, quando escreve aos crentes na sua epístola, ele diz, maridos, vocês precisam de um relacionamento legal com as mulheres de vocês, entre um e outro, porque se vocês não estiverem com um relacionamento legal, as orações de vocês não são ouvidas. Pedro colocou esse versículo de Jesus no contexto de marido e mulher. Então, muitas vezes, a nossa oração não está sendo, vamos dizer assim, bem sucedida, a nossa oração não está sendo respondida porque estamos tendo problemas de relacionamento.
Precisamos orar, mas precisamos estar em paz. E digo para vocês que precisamos estar em paz com Deus. Tem gente que diz, eu com Deus estou bem, mas aquele irmão lá eu não falo mais. Eu estou bem, é eu e Deus aqui. Deus sabe do meu coração, mas ele não tem mais. Sabe que isso é tão infantil, boboca, sabe? Isso é tão coisa de criança, de menino. Agora um crente maduro, um crente de oração, ele bota a cara no chão e eu duvido você fazer uma oração. Quantas vezes eu botei a minha cara no chão e eu estava ali orando para Deus fazer uma coisa e daqui a pouco Deus me trazia à memória uma coisa. E eu dizia, Deus, então me ajuda. Problemas de relacionamento. A segunda coisa, a motivação errada. Vejam o que Tiago diz. Quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Jesus condenava muito os fariseus, porque os fariseus oravam para serem vistos pelo povo. Os fariseus oravam para fazer média pelo povo. Deus está dizendo que se a minha motivação for errada, a oração não vai ser ouvida. Deus está dizendo que Ele conhece o meu coração. Eu até posso fazer média com vocês. Eu posso até dizer que eu estou orando para Deus salvar a alma, mas eu estou, na verdade, com outros interesses. Eu posso estar dizendo que estou orando para que isso, aquilo, e eu tenho outros interesses. Mas Deus conhece. Então, quando a gente pede por motivação errada, não recebe. E a maioria das vezes os meus motivos, os seus motivos são egoístas. Eu tinha um colega de trabalho na Copesul que ele constantemente dizia assim, Gilberto, faz uma oraçãozinha aí, me diz 5 números aí da loto aí, se eu ganhar, eu dou uma oferta boa para a tua igreja lá. E tem crente que está orando para ganhar na loteria. E aí ele ainda diz assim, Deus, se eu ganhar na loteria, eu vou dar uma oferta boa, vou comprar aquele terreno para o pastor, tudo ali. Mas ele está pensando no terreno? Motivação errada. Tem crente orando para o seu time ganhar. Ninguém aqui faz isso, não. Nem isso, nem oração resolve o caso do Grêmio. Tem gente orando para comer caviar, para comer picanha gorda todo final de semana. E tem gente morrendo de fome nesse mundo, que não tem o que comer. Então, muitas vezes, as nossas orações são egoístas. As nossas orações estão voltadas para satisfazer os nossos desejos. E sabe por quê? Porque a gente pensa que a realização do nosso desejo nos fará feliz. Então, se a realização do meu desejo me fará feliz, ela é um bom motivo para me orar. É como aquele rapaz, muito crente, que queria agradar o Senhor em todas as coisas. E ele tinha uma colega de trabalho muito bonita. E ele orava todo dia, Senhor, converte o coração da Maria. Mas ele não estava nem aí com a Maria se converter, ele queria era namorar a Maria. Só que, como ele era muito crente, o pastor não deixava namorar quem não era crente, ele queria que a Maria se batizasse, fosse para a igreja. Motivação errada. Observem o que Provérbios nos diz. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Toda a sua motivação está certa para você. Toda a história existem 2 lados. Todos nós achamos que os nossos pedidos, as nossas motivações são as melhores. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Mas ele complementa dizendo, mas o Senhor pesa os espíritos. O Senhor discerne as coisas. O Senhor conhece o que vai mais no profundo. Então, muitas orações não são respondidas porque estão carregadas de motivação egoístas, motivações equivocadas, motivações erradas. Não apenas problemas de relacionamento, motivação errada, mas o nosso modo de viver. Vejam o que a Bíblia diz em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Salmo 34, verso 15 diz, os olhos do Senhor voltam-se para quem? Para os justos. E os seus ouvidos estão atentos a quem? Ao seu grito de socorro. Gente,
Nós somos salvos não pelas boas obras. Deus não olhou para mim e disse, o Gilberto está tentando se esforçar. O Gilberto parou de beber, de fumar, de fazer arte. O Gilberto está tentando, então eu vou salvar ele. Não, ninguém consegue ser justificado diante de Deus. A justificação diante de Deus não é por obras, não é por eu orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, dar o meu dízimo, dar a minha oferta, ir na igreja, eu me batizar, eu ser isso, ser aquilo, outro, pelo que eu fizer, nada disso. A minha salvação está baseada na graça, na justificação em Cristo. Mas a Bíblia diz que a oração tem muito a ver com a santidade. A oração tem muito a ver com a minha vida de justiça, de caráter. Então a grande verdade é que existem muitas pessoas que as suas orações não são ouvidas porque não são santas. Vivem na prática deliberada do pecado. E eu não estou dizendo aqui que você não peque, porque se eu dissesse que não pecar, todos nós aqui estávamos fuzilados. Mas eu estou falando de uma vida, de uma prática, onde você deliberadamente sabe o que deve fazer e faz. Não sabe o que não deve fazer e faz. Sabe o que deveria fazer e deixa de fazer. É como acabamos de fazer aqui. Se você sabe que você precisa ir ter com seu irmão e acertar, e você não vai acertar, não adianta orar. Então Deus está dizendo que uma vida de santidade, de justiça, é aquilo que faz com que eu e você podemos estar diante de Deus na convicção e na certeza de orarmos. Agora é óbvio que não significa que se você tiver uma vida de santidade, tudo que você orar vai acontecer. Não significa que se você for uma pessoa extremamente íntegra, uma pessoa extremamente honesta, todas as respostas, todas as suas orações serão respondidas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. E também não está dizendo que se você estiver atolado lá no negócio e você dizer, clama, Deus, tem misericórdia de mim, que Deus não vai te ouvir. Jonas estava no ventre do grande peixe, as algas enrolando na sua cabeça, ele estava fugindo, ele estava mentindo, ele estava aprontando, mas ele diz, Deus, tem misericórdia de mim, Deus o ouviu. Então a grande verdade é que nós precisamos entender que o nosso modo de viver também limita a oração nas nossas vidas. A quarta coisa que eu coloquei ali é a fé. Tiago diz, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Fé é você andar sem perceber, sem ter certeza. Fé é a convicção de fatos que se esperam e a certeza de coisas que não se veem. Então, nós precisamos ter fé. E a Bíblia diz que se você não tiver fé, não adianta, você não vai receber a coisa alguma. E a quinta e última coisa é quando a gente pede contrariamente à vontade de Deus. 1 João 5 diz, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Daí alguém vai dizer, mas como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Orando. Aqui entra muito a questão de, hoje em dia existem pessoas que transformaram a oração, transformaram Deus num guri de recado. Então existem alguns que estão reivindicando a Deus. Existem alguns que estão ordenando Deus a fazer as coisas. Alguns oram de uma forma como se Deus fosse obrigado a lhes responder. Eles querem influenciar o divino. Deus está dizendo, ixi, para com isso. Você precisa entender quem é Deus. Você se submete a Deus e daí você coloca a sua vontade sobre a vontade dele. O próprio Cristo fez isso. O próprio Cristo veio e houve um momento que ele fez uma oração, talvez não, a oração mais difícil da vida dele, quando ele disse, Pai, se fosse possível, passa de mim esse cálice. A coisa está difícil, a angústia está demais, a ansiedade, a opressão está difícil. Se fosse possível, ó Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Se fosse por mim, eu pulava fora. Mas eu quero dizer para ti agora, não seja a minha vontade, seja a tua. Agora tem crente, tem pessoas que andam por aí, nomeando coisas, reivindicando coisas, dando ordem para Deus, como se Deus fosse um guri de recado. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, teve uma experiência, um êxtase e foi levado até o terceiro céu, ele registra em 2 Coríntios. E lá, quando ele está vendo as maravilhas de Deus, ele se lembra.
Ele disse, vou aproveitar que eu estou aqui juntinho do homem, né? Vou aproveitar que estou perto do cara aqui. Deus, dá licença. Já que estamos aqui nesse ambiente tão legal, tão bonito, eu tenho um probleminha aqui, eu tenho esse meu espinho aqui. Eu gostaria que tu me ouvisse, tu tirasse esse negócio para que quando eu voltar para a minha vida normal, Deus por 3 vezes disse, não, a minha graça te basta. A vontade de Deus era que ele permanecesse nesse sentido. Por isso eu quero dizer a você essa noite, você é um cristão genuíno, verdadeiro? Ou você é um cristão que a sua vida de oração, se a sua vida de oração fosse o termômetro que medisse a sua experiência com Deus, que nota você teria de 1 a 10? A sua intimidade com Deus, e eu não estou falando aqui daquelas orações rituais, não estou falando daquelas orações longas, eu estou falando de uma oração de intimidade, uma oração natural, uma oração pura, uma oração sincera, uma oração simples. E eu quero dizer a você que se você ainda não teve essa experiência, poucas coisas são mais poderosas na vida da gente do que ver Deus responder às nossas orações. De você perceber deliberadamente um agir de Deus vindo de encontro àquilo que você falou, aquilo que você colocou diante de Deus, a intervenção sobrenatural de Deus. Por isso eu desafio a você que deixe de ser um cristão ateu e volte-se a ser um cristão que deliberadamente pratique com regularidade a oração. Muitas pessoas estão achando que não são bons o suficientes para orar. Deus não vai me orar, não vai me ouvir. Outros acham que não sabem orar, eu não sei orar dessa forma. Não tem nada disso. Outros ainda estão dizendo, não sei nem se vale a pena orar, se vai mudar alguma coisa. Mas Deus está pronto para ouvir você. Essa é a verdade. Eu quero que você entenda que Deus nos chamou para um relacionamento. Semana passada percebemos que Deus nos ama e quer que tenhamos esse relacionamento. E esse relacionamento passa pela comunicação. E quando você se comunica com Deus, quando você ouve, percebe Deus, e você tem essa experiência, a sua vida é transformada radicalmente. Agora eu sou obrigado a dizer a você que algumas orações Deus vai responder do jeito que você gostaria. Outras não. Essa é a verdade. Nós não podemos reduzir a oração a uma fórmula, a um mantra, a um abacadabra para que as coisas aconteçam. Mas a grande verdade é que se você tiver um relacionamento com Deus, uma comunicação, uma oração sincera, aberta, sem parar, a sua intimidade com Deus vai crescer de tal forma que mesmo que as respostas não sejam como você queira, você vai viver e vai experimentar a paz de Deus que excede toda a nossa compreensão. Por isso eu desafio você, comece uma vida de oração, comece a orar, comece a ter intimidade com o Pai. E para isso eu desafio você a ficar de pé agora nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Você agora é aquela criança, aquele menino que gostaria de dizer, papai, fica comigo que eu estou com medo do escuro. Semana passada eu falei de como você chama Deus, o que Deus é na sua vida, o que chama, a maneira como você chama Deus, quase sempre revela o grau de intimidade que você tem com o Pai. E hoje eu poderia dizer que a sua intimidade está diretamente ligada, proporcional à sua vida de oração. E quando eu digo oração, não significa que você tem que estar de joelhos, você tem que estar com os olhos fechados, mas é a sua mente e o seu coração. Não importa o tamanho, o tempo, a duração, mas sim a frequência. E agora você está neste lugar. E fale com Ele agora, independente do que eu estou dizendo aqui. Não deixe a sua mente devagar. Talvez você agora se lembrar que existe alguma coisa de relacionamento. Talvez você tenha uma dificuldade de perdoar algo que aconteceu no seu passado. Talvez algo que não seja nem do passado, é algo que aconteceu hoje, no vir para cá. Talvez alguém te machucou, te feriu. Talvez você tenha tido alguma motivação equivocada.
Você tentou mascarar, mas no fundo você sabe, você conhece. Talvez você diga: Deus não me ouve, porque eu tenho pecado. E a minha culpa, o diabo tem me acusado. E não apenas o diabo, porque existe até pessoas que sabem e muitas vezes me dizem: mas tu não é crente? Muitas vezes você se pega se sentindo indigno. Talvez a sua fé tenha esmorecido. Talvez você tenha cansado. Mas eu quero dizer a você que tudo isso pode ser deixado para trás hoje, porque o Pai está aqui. O Papai está aqui. Não porque eu estou aqui, porque eu estou falando isso, mas porque a presença de Deus está neste lugar. Porque nós nos reunimos no nome de Jesus. E Ele disse que quando nós nos reuníssemos no Seu nome, nós pediríamos e o Senhor agiria. E essa é a razão de sermos igreja, para que juntos possamos nos admoestar, nos exortar e entrarmos na presença do Senhor. E agora, enquanto eles vão estar cantando essa música, eu quero que você abra o seu coração, a sua mente a Deus. Se você quiser cantar essa música como uma oração, cante. Mas eu gostaria que, sinceramente, você falasse com o Papai agora. Nem que seja para agradecer, oração, nem que seja para louvá-lo. Calma. Aleluia. Na oração, Jesus, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. esse é o nosso Deus. Aleluia. E as obras que Ele faz. Seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados. Talvez a sua alma ande angustiada. Mas agora eu gostaria de orar com você, para que a paz de Deus inunde o seu coração. Em nome de Jesus. Jesus. Vem até a frente. Você pode vir até a frente. Nós queremos orar com você. Vem até a frente. Mas vem até a frente para você orar com Deus. Nós vamos estar ao seu lado. Nós não vamos orar por você. Nós vamos orar com você. Os pastores e os ministros vão estar agora com você. Venha bem para frente. Você que está aí, ore a Deus, clame ao Senhor.
Aleluia. Para que essas pessoas experimentem agora o poder da convicção, da certeza de que Deus não está ausente, de que Deus não está indiferente, que a paz de Deus inunde o coração agora, que a paz de Deus alargue agora, aquiete a mente e o coração, toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, toda angústia, em nome de Jesus. Sim, grande é o Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Paizinho, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Existem aqui vidas dizendo: eu estou com medo, eu estou inseguro. Existem pessoas aqui que precisam de Ti, necessitam de Ti, nós precisamos de Ti. Então agora, Espírito Santo de Deus, sonda cada coração, traz agora revelação, mostra aquilo que tem limitado o agir de Deus na sua vida. Mostra, esclarece, traz luz em meio a toda a confusão, em meio a todas as trevas. Que lares sejam restaurados, que casamentos sejam transformados, que relacionamentos sejam construídos, em nome de Jesus. Nós agora colocamos diante de Ti a vida do pequeno Pedro Henrique, 8 dias de vida, Pai, com pneumonia. A sua mãe, depois do parto, está com problema. Tem misericórdia, age, intervém. Colocamos diante de Ti a vida do pequeno Bernardo, 5 meses, Pai, internado no hospital. Tem misericórdia da Eva Trindade, com AVC. Tem misericórdia da Petrolina Rosa da Silva. Deus, 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 Deus,
a vida da Carla Raquel. São nomes para nós, mas são uma alma, são uma vida. Tem familiares, tem pessoas. Então, em nome de Jesus, age, intervém. Nós cremos na oração, nós cremos na intimidade contigo. E leva esse povo, leva as nossas vidas a não sermos cristãos ateus, mas temos uma vida de oração, uma vida constante, uma vida autêntica, sincera, verdadeira, que abra nossa mente, que abra o nosso coração, que nos traga paz, em nome do Senhor, aleluia. Seu amor. Eu quero dizer a todos vocês, ore até a oração ser respondida, ore até a realidade ser mudada. E se a realidade não for mudada, você vai ser mudado. A sua vida, o seu coração, a sua perspectiva e a paz de Deus que excede todo entendimento vai se revelar a você mesmo em meio à crise. Mas não desfaleça de orar. E pode ser até aquela oração meio brava, meio invocada, aquela oração que às vezes você não está nem a fim de orar, como o profeta Abacuque que orou e disse: oh Deus, que adianta eu estou orando e tu não faz nada? Mas fale a Deus. E eu tenho certeza que a sua vida será mudada. E quando você perceber o poder da resposta da oração, você jamais será o mesmo. Que Deus os abençoe e vamos viver uma vida de oração. Pode voltar ao seu lugar, a igreja pode assentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei até que a minha garganta não ia chegar até o final do culto, mas deu até para cantar. Isso é oração. Jesus. Meus queridos, você que veio conosco essa primeira vez no culto e gostaria de saber mais a respeito dessa caminhada com Jesus, nós queremos desafiar você a pegar junto com essas pessoas que estão com esse colete cor de laranja aí, um CD e uma literatura, para que você leve para casa, leia, escute, saiba mais a respeito de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então nós vimos que a fé é uma das coisas que limita a oração. Então quando você lê a palavra vai fomentar em você a fé. Então leve essa literatura para casa, leia ouça esse CD, e eu tenho certeza que você vai estar dando um passo a mais na sua caminhada para deixar de ser um cristão ateu, alguém que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Creia no poder da oração. Como eu disse para vocês, não existe oração errada no sentido de não fazer, furou o pneu, vou orar para não furar o pneu do meu carro. Se você não tem SPERP, ore para não furar o pneu do carro. Porque se furar o pneu do carro, Deus vai lhe dar paz para você ter que empurrar o carro ou andar com o pneu sem furado. Seu. A grande verdade é que a gente deve orar por tudo que nos traga inquietação. E Deus vai nos dar graça. Algumas coisas Ele vai responder. E outras coisas Ele vai nos dar sabedoria, discernimento. Que Deus abençoe os queridos do Conte Comigo. Pode sentar. Meus irmãos, agora na quinta-feira, dia 1º de agosto, estará conosco o pastor Ronaldo e a Joana, a missionária Joana. Eles fazem um trabalho missionário no sertão de Pernambuco. Os nossos irmãos, alguns dos nossos irmãos estiveram nas férias missionárias em janeiro, trabalhando no sertão de Pernambuco. Eles vieram a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, e eles vão estar conosco na quinta-feira. Então venha, o testemunho é maravilhoso, a palavra é maravilhosa, e vocês vão estar percebendo algo que nós estamos ajudando a fazer lá no sertão de Pernambuco. Outra coisa que eu queria dizer, nós estivemos nesses 3 dias na nossa Assembleia Estadual,
da Convenção Batista Nacional no Rio Grande do Sul. Se reuniram todos os pastores, todas as igrejas do estado, na cidade de Bento Gonçalves. Eu, o pastor David e o pastor Fração estivemos, e mais 8 delegados representando a igreja de Canoas. E uma coisa que eu gostaria que você tivesse consciência: nesse último biênio, o trabalho de missões cresceram 40% no estado. Nós hoje temos missões, nós tínhamos muitas cidades no interior do Rio Grande do Sul que não tinham nenhuma, vamos dizer, trabalho evangélico, não tinham nenhum trabalho batista. Cresceu 40% nesses 2 últimos anos. E a segunda igreja que mais contribui para que isso seja alcançado é a Igreja Batista Filadélfia de Canoas. E eu disse ao pastor da igreja de Porto Alegre que ele que se cuide, que daqui a 2 anos nós vamos estar em primeiro lugar em trabalho de missões. A contribuição de vocês, a oferta de vocês está implantando igrejas em todo o estado do Rio Grande do Sul, e abrimos 3 no Uruguai. Orem pelo Uruguai, que nesse próximo ano estaremos investindo mais no Uruguai. É um dos países menos evangelizados da América Latina, e o Rio Grande do Sul, por ser vizinho, e temos muitos, assim, identificação com os uruguaios, e estaremos enfatizando mais a obra de missões no Uruguai. E se tiver alguém que tiver chamado para o Uruguai, não tem problema nenhum, nós estamos mandando para o Uruguai também, certo? Deus abençoe vocês ricamente.